na nossa entrega. E para você que chegou aqui hoje, esse é o primeiro dia, a primeira ministração de uma série de ministrações que se chama 4 dimensões da adoração. Então serão 4 sábados aí, cada sábado nós falaremos de uma dessas dimensões da adoração. E hoje a gente vai falar sobre a primeira, que é o porquê nós devemos adorar e qual que é a nossa resposta diante desse porquê. E eu queria te encorajar a não faltar nenhum sábado. Eu queria te encorajar a voltar nos próximos, para que você possa aproveitar ao máximo do que a gente vai estudar aqui sobre adoração, ao máximo do que a gente vai aprender aqui, porque eu creio que Deus vai nos conduzir para níveis ainda mais profundos, níveis ainda mais altos da sua presença. Amém? Então, antes da gente ler o nosso texto, eu queria que você imaginasse uma cena que vai ser muito fácil agora de imaginar, porque depois desse louvor aí maravilhoso, a gente já teve uma amostra assim, não vou nem falar amostra grátis, a gente teve uma amostra completa do que é isso. E às vezes a gente chega em um culto e parece que o cenário está completamente montado para a gente ter o culto inesquecível. A gente chega aqui e está aquela banda maravilhosa, como estava aqui hoje, tocando, tudo maravilhoso aqui, essas vozes incríveis, um set list então super empolgante, que toca a nossa alma. Então está tudo aquilo ali muito lindo, a gente olha para o lado, a gente vê que está todo mundo ali olhando, prestando atenção, quer cantar junto. Um multimídia maravilhoso, que sem um multimídia projetando ali, eu não consigo cantar música nenhuma, é desafiador. Vou até desabafar para vocês, tem aquela música que é aquela palma, não sei fazer, aquela palma diferenciada, eu preciso escolher, ou canto ou bate palma, os dois juntos não vai rolar. Imagina cantar, bater palma e ler o telão, daí é que não vai dar o processo mesmo. Mas às vezes você tem essa capacidade, aí você está lá batendo palma, está lendo no telão a letra, está cantando, está ainda pulando junto, e está aquela coisa maravilhosa, e parece que toda a atmosfera aqui está completamente sensacional. A luz está mais baixinha, né, para deixar a gente naquele cenário mais intimista, né, para ninguém ficar olhando muito para o que a gente está fazendo ou não. E aí a gente está ali cantando, né, com toda a força do nosso pulmão, eu me rendo, eu me entrego por completo a Ti, tudo que eu tenho é Seu, e a gente está cantando, e parece uma cena perfeita de um adorador, não parece? Vamos ser sinceros? Está tudo incrível, chegar num cenário desse, numa atmosfera dessa, a gente já está quase no céu, numa adoração dessa. Só que, sendo honesto agora com você, sendo bem honesto, você não precisa responder, mas responda agora só o seu coração. Sendo bem honesto, quantas vezes você chegou aqui e estava com um cenário assim incrível, maravilhoso, e enquanto a sua boca cantava, eu me rendo, a sua mente estava a quilômetros de distância daqui. Enquanto você estava cantando, tudo que eu tenho é seu, a tua cabeça nem lembra do que você cantou, nem lembra da última estrofe, nem lembra da última frase, do último parágrafo, ou seja lá o que for a nomenclatura da música para isso, mas você nem lembra mais do que você cantou, acabou de cantar a frase, mas foi tão no automático que você nem lembra. E na verdade, talvez o clima, a atmosfera é até incrível, mas você está lá com sua mão levantada, cantando, pensando, será quem que vai querer ir comigo naquela pizzaria lá? O pessoal que gosta da Dali, né? Propaganda de graça aí para a Dali. Quem será que vai aceitar ir comigo lá na Dali Pizza, comer aquela pizza, 4 queijos maravilhosos? Pizza alho e óleo, que eu sei que todo mundo ama. Tamo junto, né, Johnny? Maravilhoso a pizza de alho e óleo, podem julgar, mas é maravilhoso. E aí está lá você pensando, meu Deus, quem é que vai aceitar dividir aquela pizza de frango catupiry comigo? Ou quem será que vai aceitar ir lá no McDonald's depois comigo comer aquele hambúrguer maravilhoso? Maravilhoso é forte, né? Aquele hambúrguer lá do McDonald's. Quem que vai aceitar? Ou talvez você está aqui porque a gente vai ter, a gente não, né? Mas a maioria aqui vai ter nem amanhã, né? Desculpa te lembrar desse tópico sensível, mas tem o Enem. E aí você está aqui na adoração pensando, meu Deus, eu não estudei para biologia, não estudei para física, exatas. E aí a gente está aqui em um momento de adoração, o ambiente está completamente preparado, mas a nossa cabeça não consegue ficar nesse lugar. A gente está nesse piloto automático, o seu corpo está aqui na igreja, mas o coração, a mente, o seu foco não estão aqui dentro junto com você. E às vezes você até queria que estivesse, mas está tão distante. Então agora me responda com absoluta sinceridade. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes? Não se sinta menos crente só porque você passou por isso, não. Eu já passei por isso também. E quantas vezes a gente não chega aqui na igreja com a cabeça tão cheia de coisas, tão cheia de problemas, cheia de situações, ou tão distante, ou tão cansado, ou com tantas preocupações, que a gente não consegue entregar aquilo que é mais precioso na adoração, que é o nosso coração. Você pode cantar super bem, o que não é o meu caso. Você pode bater palma super bem, o que também não é o meu caso. Você pode saber dançar super bem, o que também não é o meu caso.
Você pode saber pular como ninguém, o que também não é o meu caso, porque o louvor realmente é um tópico sensível. Tenho que ser sincero. Se você olhou aqui eu pulando, talvez você pensou, meu Deus, que coisa desengonçada é aquela ali na frente. Mas você pode ter todas essas características, mas se não tiver o coração, de nada adianta. Mas você também pode ser assim como eu, não ter nenhuma dessas características, mas se o teu coração está entregue em adoração, essa é uma adoração que toca aos céus. Por isso, vamos ler comigo Salmos 95, olha, 95, do 1 ao 6, que vai dizer assim: venham, cantemos ao Senhor com a... A gente cantou aqui exatamente isso, né? Declaramos que nós estávamos ali com alegria no Senhor e que ela é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o Deus grande, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele faz, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Feche seus olhos um segundinho. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós cremos que o Senhor fará algo hoje, Pai, dentro de nós, Senhor, mas que a Tua palavra hoje possa encontrar em nosso coração um lugar de habitação, em nome do Senhor Jesus, amém. Se você já se sentiu assim, perdido no meio da adoração, distante, e ainda que todo o ambiente, que tudo estivesse propício para você sentir a presença de Deus, mas ainda assim a tua mente está longe, então eu tenho uma notícia para te dar, que é que você não está sozinho. A verdade é que, na maioria das vezes, quando nós entramos em uma igreja, não importa a igreja, às vezes algumas é até assustador, a porcentagem ser tão alta, mas quando a gente entra na igreja, sempre vai ter um assim, sempre vai ter. Se você for fazer aquela caminhadinha ali para tomar uma água antes da palavra, durante o último louvor, e chegar lá atrás, você vai ver que você vai encontrar vários tipos de pessoas na igreja. Tem umas pessoas que nitidamente estão em Marte e não aqui na terra, estão em um outro lugar distante, mas não estão aqui no culto, porque a cabeça dá para ver que a pessoa está assim, ó, distraído, perdido. Outros ali no celular, né, fazendo seja lá o que for, aquele louvor maravilhoso, aquela atmosfera de adoração, é a pessoa completamente desconectada. Então a gente vai ver que esse é um dos nossos maiores perigos na nossa caminhada cristã. Não só você está completamente distraído e desfocado no momento de adoração, mas você também está ali talvez cantando, mas com a mente distante. E esse é um perigo, porque isso vai nos levar a uma falta de adoração ou uma adoração vazia. E ambas são tão ruins quanto. E é o momento em que o louvor começa a se tornar um mero ritual. Estar aqui passa a ser só um ritual, só um lugar onde eu posso escutar uma música boa, com uma banda boa, e deixa de ser uma resposta verdadeira e sincera a Deus. Então, quando a gente deixa a nossa mente na adoração e no piloto automático, passa a ser isso. É uma música com uma coreografia legal, uma dança legal, um culto legal, com uma palavra legal. Eu espero que você pense isso hoje. Um culto com a consagração maravilhosa que o Fê fez aqui pra gente. É tudo muito legal. E aí o culto se torna um artigo de avaliação. Foi legal, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos. Não gostei daquele backing ali, cantou mais ou menos, o baterista, o pessoal que fez a consagração, nossa, você viu que gaguejou? E aí a gente começa a transformar o culto em um artigo. Só que o culto não é um artigo, mas é uma reação nossa diante de Deus. Nós prestamos adoração. Só que quando a nossa cabeça está longe, o louvor vira só mais um ritual. A dança é só mais uma apresentação. As canções são mais uma música boa para cantar ou cantarolar, e deixa de ser uma resposta verdadeira a Deus. E é nesse momento que nós perdemos a alegria de estar ali. É nesse momento que nós perdemos o encanto por Deus, e a nossa entrega, a nossa adoração corre o risco de se tornar protocolar, ou seja, por obrigação. Nós estamos fazendo porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também para não ser o único estranho não levantando a mão. Ou para eu não ser o único estranho não pulando, ou para eu não ser o único estranho não cantando. E aí a gente começa a fazer por obrigação a nossa adoração. E é onde Deus começa a parar de se mover em nós e através de nós. Porque em um ambiente que Ele não é adorado e Ele não é reverenciado, a presença dEle não se manifesta.
E a adoração é uma das principais bases. Se a gente quer sentir, se a gente quer vivenciar a presença de Deus se derramar sobre nós de maneira abundante, nós precisamos nos prostrar em adoração. Nós precisamos entregar a nossa melhor adoração. Mas por que isso acontece tantas vezes conosco? Por que isso é algo tão comum nas igrejas em geral? Como eu falei, você pode ir em qualquer igreja, é impressionante, sempre vai ter as mesmas dificuldades, não importa a igreja que você vá. Chamar o pessoal para oração, difícil. Chamar o pessoal para evangelismo, muito difícil também. E ter uma igreja 100% adoradora também é muito difícil. Ainda dá para adicionar mais um, né? O dizimista também é um tópico sensível para muitas pessoas. Coração generoso nas ofertas e nos dízimos. E a gente vai encontrar essa dificuldade. Mas por que tem tanta dificuldade da gente estabelecer uma adoração sincera dentro da igreja, principalmente nos nossos dias atuais, na nossa geração, que tem sido cada vez mais comercializado um culto ao invés de uma prestação de culto? A gente vende às vezes um produto nas redes sociais, ao invés de entregar aquilo que nós já temos, que é o nosso Senhor. E a resposta é porque, muitas das vezes, nós estamos muito mais apaixonados pela ideia de adorar do que pelo próprio Deus que nós adoramos. E é legal adorar, né? É legal chegar no culto e ter uma música animada e a gente pula, dança. Pô, é legal, todo mundo alegre, parece que vai contagiando, né? E aí vem aquela nossa geração, tem linha para queimar. Essa música é muito empolgante, né? Aí você começa assim, ó, e começa ali com alegria e vai. E é empolgante mesmo, e glória a Deus que é empolgante, tem que ser empolgante mesmo. Só que muitas vezes a gente vai se apaixonando pela ideia do que é a adoração, e não pelo Deus do qual a gente está adorando. E a gente adora o momento que nós estamos fazendo. A gente adora a música que a gente vai cantar. Contanto que se vem uma música de pular, né? Eu estou junto, vamos lá, vamos pular, vamos dançar e tal. Aí vem uma outra música, um worship, uma adoraçãozinha ali, ó. Aí você faz o quê? Essa música é meio chata, né? Porque essa música ela não cumpre os seus requisitos de um padrão legal de adoração, de um padrão legal de culto. Porque o culto vira um produto e não vira o foco que é adorar o Senhor. Sabe, eu vejo uma história muito parecida com essa. Êxodo 32, Moisés ele vai subir mais uma vez ao Monte Sinai para encontrar com Deus e para falar com Ele no meio do fogo e da fumaça. E eu fico imaginando aquela cena, a gente olhando para o monte com aquele fogo, com aquela fumaça, a presença de Deus, aquele negócio maravilhoso e Moisés subindo. E em paralelo a isso, a gente vai encontrar lá embaixo um povo que não sobe o monte para adorar o Senhor como Moisés. Eles não sobem. Mas é um povo que gosta muito da ideia de adoração. Eles gostam muito dessa ideia de adoração. E aí eles fazem o seguinte, eles falam assim, olha, Moisés subiu, vamos continuar a nossa adoração aqui na terra. E aí eles têm uma ideia assim de gênio com G, sabe, aquele gênio absurdo. E aí eles vão e pegam as suas joias, o seu ouro e começam a moldar um bezerro de ouro. E aí eles começam a prestar adoração para aquele bezerro de ouro, e eles ainda têm a audácia de dizer, eis aí Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Aquele povo gostava muito da ideia de adorar, mas eles não eram tão apaixonados quanto pelo Deus a quem eles deveriam adorar. E é por isso que quando a gente tenta adorar, sem conhecer a Deus, sem conhecer o caráter de Deus, sem se entregar a esse Deus, sabe o que acontece? A gente começa a criar bezerros de ouro no nosso coração. A gente começa a colocar ídolos que arrancam do nosso coração o lugar de adoração que deveria pertencer ao Senhor. Eric, que absurdo, não estou adorando a nada. Você tem razão, os nossos bezerros de ouro, eles são disfarçados. Olha lá teu Deus que te tirou do Egito. A ideia é semelhante. Poxa, realmente um Deus abriu o mar vermelho, me tirou do Egito. Pode ser esse mesmo. Sabe, a idolatria ela entra de maneira muito sutil no nosso coração. É de uma maneira disfarçada. Às vezes não, eu sou realmente um bom filho para Deus. Eu sou uma boa pessoa, eu sou incrível. Daqui a pouco tem uma idolatria do seu ego, do seu eu, assim, ó, maior que tudo. A idolatria ela vai entrando de pouquinho em pouquinho, disfarçada de verdade, e a gente vai colocando no lugar do nosso Deus, porque a gente não conhece Ele. E a minha pergunta é bem clara, como adorar quem nós não conhecemos? Você já viu um fã de um cantor famoso? Vou expor minha irmã, meados da época ali 2000, 2009 mais ou menos, olha coisa feia, vocês têm minha idade, 2000, 2009 mais ou menos,
apareceu um cantor aí muito famoso, que ele fazia assim com o cabelo ainda, ó, jogava para o lado, Justin Bieber, para quem não sabe ainda. E assim, a minha irmã, ela foi fanática por ele, ela jurava que iria casar com Justin Bieber, jurava assim, ela tinha convicção de que ia. E aí o que ela fez? Eu quero saber de tudo da vida dele, e começava a pesquisar, começava a querer saber, a menina sabia tudo sobre ele, se brincar, sabia até o que ele comeu no almoço, e naquela época nem tinha story ainda, ela sabia, de algum jeito ela saberia, porque ela consumia aquilo ali, a um ponto que o Justin Bieber se tornou a maior prioridade da vida dela, era absurdo aquilo. Não, é sério, se ela estivesse ouvindo uma música e você interrompesse, ela ia ficar brava com você. Então assim, se tornou um ídolo, porque ela conhecia tanto aquilo ali que começou a se transformar no que ela era, começou a se transformar no estilo de vida, começou a se transformar nos próprios gostos, ela queria se parecer com ele, ela queria fazer as coisas que ele faria, ela queria, ter o mesmo estilo de vida que ele tinha, e aquilo ali foi se consumindo. E quantas vezes isso não vai se materializando? Vamos dar um exemplo? Pessoal aí do heavy metal, olha para um fã de heavy metal na rua, ele precisa dizer que gosta? Dificilmente, você já sabe que ele gosta só pela roupa, só pela aparência, só pelo jeito. Agora vai e pega uma pessoa que é viciada em funk carioca. Não, a distância você já corre. Porque, não é preconceito, né? Mas é tudo esses que fazem isso é tudo vascaíno. Os flamenguistas são os crentes que pregam lá, não é verdade? Mas assim, brincadeira à parte, a gente vê de longe, né? Vê aí os fanáticos, né, da torcida do Atlético Paranaense. Uma vez eu quase morri para eles dentro do ônibus. Me deu desespero quando eles entraram, eu estava com a camiseta verde com um jogador de futebol. E eles passaram o ônibus inteiro me encarando. Foi assim, eu pensei, Deus, eu te entrego minha vida, se eu não estou assim, com meu coração entregue ainda, estou te entregando agora. E foi a viagem inteira eles me encarando, só que eu não percebi, né? Só que era uma camiseta do Brasil, aí quando eles viram o símbolo do Brasil do outro lado, daí tipo assim, pararam de me encarar e deixaram eu descer. Mas a gente reconhece de longe, porque está lá o caveirão desenhado aqui. Sabe, a gente vai se parecendo com aquilo que a gente é apaixonado. A gente vai gostando daquilo que nós nos apaixonamos. Nós vamos querer ter o mesmo costume, parecer, andar igual, ser igual. A gente vai querer se assemelhar com aquilo ali. Só que quando a gente é apaixonado pela ideia de adoração, em vez do nosso Deus a quem nós adoramos, nós começamos a plantar em nós somente a adoração, mas a qualquer coisa. A gente gosta da ideia de pular, dançar, cantar, às vezes levantar a mão, ajoelhar, só que a gente pode passar a fazer isso para literalmente qualquer coisa, porque os nossos olhos não estão no Deus que nós amamos. E é por isso que aquele povo que estava ali, começou a criar o seu próprio culto de adoração. A intenção deles no final era boa, eles queriam adorar a Deus, só que por não conhecer a Deus, como que eles iriam agradar um Deus que eles não conhecem? Como que eles estariam segundo a semelhança da vontade de um Deus que eles não conheciam? E é por isso que quando nós adoramos a ideia de adoração, nós fazemos tudo errado, porque nós começamos a fazer do nosso jeito, sobre a ideia que nós queremos. Ficou confuso? Espero que não, se ficou, você me procura no final. Mas a gente vai se assemelhando a isso, e não ao Deus que nós devemos adorar. Nós vamos buscando os nossos métodos, os nossos meios. Eu falei sobre isso alguns sábados atrás, na ministração de Olá e Olibá. A gente vai buscando os nossos próprios meios de adorar. Só que até a própria palavra culto significa prestar adoração. O culto não é sobre nós ou o que nós podemos receber. O culto não é uma apresentação para a gente julgar ou um produto para a gente avaliar depois. Sabe quando você faz aquela comprinha da Shopee, compra no Mercado Livre, mas no final não pede lá 5 estrelas, né? A nossa igreja tem avaliação lá no Google. Aí você chega lá, não gostei do culto hoje, eu vou dar 1 estrela, misericórdia, eu preciso orar por você, vai lá dar 5 estrelas na nossa igreja, ajuda lá. Muitas pessoas chegam aqui através do Google, é o nosso maior evangelista aqui da nossa igreja. Mas às vezes a gente acha que é assim, a gente vai no culto, não, hoje o culto foi uma nota 3. Você viu o louvor? Eu não gostei muito do louvor, não. Desafinou, uma nota 2 hoje para o culto. Você viu o Erics? Não gostei da mensagem de hoje, não. Vou dar uma nota 3. Vou dar uma nota 1. Não gostei da consagração. Eu não gostei do jeito que aquela pessoa me cumprimentou no final do culto, ou do jeito que aquela pessoa não me cumprimentou. E a gente começa a tratar o culto como se fosse uma apresentação para nós, um show para nós, algo para nós ficarmos agradados aqui.
Mas o culto significa uma prestação de adoração ao nosso Deus. Nós não estamos aqui para receber, nós não estamos aqui para avaliar, nós não estamos aqui para assistir, mas nós estamos aqui para prestar adoração ao nosso Deus. E é por isso que nós devemos começar primeiro conhecendo o nosso Deus. Primeiro sabendo quem Ele é, primeiro entendendo por que nós estamos aqui, para quem nós estamos adorando, porque se nós não conhecemos o nosso Deus, não tem como nós adorarmos a Ele como Ele gostaria que fosse. E aqui a gente tem um problema, uma adoração rasa, uma adoração vazia, uma adoração distante. Só que o Salmos 95, ele é muito vital, porque ele vai ser o remédio para uma adoração calcificada, uma adoração que a gente está aqui, mas o nosso coração não está, a gente adora da boca para fora, ou com o nosso corpo, mas sem o nosso coração, e o Salmo 95, ele vai trazer um remédio para a gente, tanto do porquê adorar, como deve ser a nossa adoração também diante de Deus. Ele traz essas duas coisas para nós, e eu queria te convidar a avaliar isso comigo. Então o Salmo 95 vai começar de um jeito bem diferente, né? Eu aprendi com o Johnny isso. Ele falou bem assim, quando eu vou explicar, né, a célula dele jogava bastante na época que eu estava ali visitando bastante a célula dele, jogava muito, e ele virou, agora é pastor Johnny, né? Olha só, pastor Johnny. Eu estava ali com o Johnny, ele estava me ensinando ali, ele falou, Erics, eu sempre gosto de ensinar o jogo pelo final, eu gosto de falar qual que é o objetivo do jogo para depois explicar as regras. Eu achei aquilo sensacional, e aquilo ali mudou o meu jeito de explicar os jogos. Porque realmente, se a gente não sabe o porquê a gente tem que fazer as coisas, para que eu vou prestar atenção no que eu tenho que fazer, se não tem objetivo nenhum naquilo ali? Não é verdade? Quer ver um bom exemplo disso? Quando você estava na escola, na faculdade, que o professor começou a te explicar uma coisa que nitidamente, na tua mente, você pensou, não vou usar isso para nada na minha vida. Fórmula de Bhaskara está aí, né? A gente sempre pensa isso quando está aprendendo. Não vou usar esse trem para nada. Análise sintática do português. Gente, eu odiava o português, por isso eu pensando, eu nunca vou usar isso para nada. Eu ficava me imaginando assim, numa conversa com uma pessoa, para um pouquinho aí. Essa palavra que você usou, objeto direto e indireto, essa daqui... Né? A gente começa a pensar o quê? Não vou usar isso para nada. Mas significa que é verdade? Claro que não significa que isso é verdade. Às vezes você vai ser um engenheiro formado em letras, você vai precisar disso aí, talvez em algum momento. Só que quando a gente começa a ouvir as coisas sem saber o porquê que a gente vai precisar daquilo ali, a nossa mente se desliga, a gente para de prestar atenção. Mas é interessante porque no Salmo 95, o salmista vai fazer o contrário. Ele não vai falar primeiro o porquê a gente tem que adorar, mas ele começa falando para a gente como nós devemos adorar. E ele começa com esse como de um jeito muito interessante, porque a primeira coisa que a gente vai ler ali é: cantemos ao Senhor com alegria. Cantemos ao Senhor com alegria. E eu acho interessante, já falei para vocês, tem algumas palavras que me chamam a atenção, eu preciso olhar no original para entender um pouco melhor. E o cantemos me chamou muita atenção. E ela vem de uma palavra que é Hanan, que não significa apenas um sussurro, ou apenas cantar, como nós estamos acostumados, que eu não vou demonstrar aqui, mas você sabe exatamente como é que é. Mas a palavra Hanan, ela vem de um grito de guerra, um grito de alegria, aquele grito eufórico, é muito parecido com aquele grito que um exército dá quando vence. Ou o grito que eu dei quando o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense na final da Libertadores. Meu Deus, que grito maravilhoso que eu dei. Foi um momento de explosão. Quando o nosso time faz um gol no último minuto, o gol da final, fomos campeões. A gente dá aquele grito eufórico, animado, aquele grito com alegria. Ou aquele grito quando a gente tem aquela notícia muito boa, que a gente não consegue se conter e dá aquele grito máximo. Meu Deus do céu, parece que a gente quer que o mundo inteiro escute. Hanan, ele traz essa perspectiva para a gente. Não é apenas um cantar, não é apenas um gritar, é fazer com intensidade, com muita intensidade. E quantas vezes nós estamos no meio dos louvores, cantando extremamente desanimado. A gente está aqui, a banda entregando o seu máximo aqui, cantando com alegria. Eu nunca vi em nenhum culto para ver uma banda nossa aqui cantando assim. A alegria do... Nunca vi. Sempre o pessoal com muita alegria, com muita entrega. Mas às vezes a gente está lá do outro lado assim, com maior desânimo.
sem alegria nenhuma, sem vontade nenhuma, sem entrega nenhuma, ou muito pior, quantas vezes está ali a igreja inteira cantando, e a gente está ali, passivo, parado, observando a adoração do outro, e se brincar ainda até julgando a adoração do outro, né? Você viu como que aquela pessoa canta todo esquisito? Ai, atrás de mim tinha uma mulher, tinha um rapaz que cantava tão desafinado que me deu até nos nervos, me arrepiava. Parece estranho, né? Mas são palavras que eu já ouvi. Glória a Deus que nunca aqui, mas já ouvi. A gente está ali até avaliando a adoração do outro, fazendo aquela nossa adoração passiva, observando. E às vezes a gente ainda até pensa assim, nossa, estão pulando. Nossa, ali eles pulam, ali eles dançam. Que coisa esquisita. Estão envergonhando o nome do Senhor. Já viu? A gente tem esse mau costume, não nós aqui, né? Mas a gente como igreja global, né? A gente tem esse mau costume. A gente vai visitar uma outra igreja e a gente fica, nossa, você viu que eles não pulam lá naquela igreja? Nossa, você viu que eles pulam? Eu confesso que eu já era assim. Eu era de uma igreja bem tradicional, quando vou citar o nome. E uma vez eu fui na IEQ. Meu Deus, eu saí escandalizado aquele dia. Agora pergunta por quê? Porque os jovens pularam no culto. Eu fiquei, meu Deus, vai tudo pro inferno porque estão pulando. Agora eu estou pulando. E às vezes a gente vai entrando nessas neuroses na nossa cabeça de querer julgar os outros e ficar nessa adoração passiva de avaliadores do culto, de avaliadores da adoração alheia, da entrega alheia. Mas enquanto estava escrevendo esse esboço, eu me lembrei de uma história muito interessante. Davi, ele está voltando para Israel com a Arca da Aliança. Primeira tentativa deu muito errado. Um homem morre. E aí ele vai trazer a Arca da Aliança de novo, e chega um momento que eles estão entrando dentro da cidade, e agora imagina a alegria de Davi, um homem segundo o coração de Deus, trazendo de volta para a cidade a presença de Deus materializada na Arca da Aliança. Era uma grande conquista. Ele não estava carregando qualquer objeto, mas ele estava carregando um objeto que marcava e que era referência da presença de Deus. Onde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava naquele lugar. E aí Davi entra na cidade como? Vamos pessoal, vamos. A gente tem que terminar logo, o expediente está acabando. Daqui a pouquinho, pizzaria com a galera, depois do culto, vamos parar ali rapidão, vamos, adianta. Não, Davi ele entra na cidade eufórico, ele entra pulando, ele entra dançando, ele entra eufórico, mostrando tudo aquilo que ele tem naquele momento com intensidade, com alegria, porque ele estava diante da presença de Deus. Ele sabia que diante da presença de Deus, ele tinha que estar saltando de alegria, porque até os mortos diante da presença de Deus precisam saltar de alegria, porque a presença de Deus naquele lugar. Só que, enquanto Davi está pulando, dançando e entrando com a Arca da Aliança, tem cada outro lado, vou vir aqui para que é mais escuro, tem uma pessoa na janela. Fica imaginando ela na janela igual aquelas baianas que tinha muito onde eu morava, que ficava assim, sabe? O nome é muito feio, né? Que é baiano fofoqueiro o nome do negócio. Mas é um enfeite que você coloca na janela que fica lá o rosto de uma pessoa assim, Eu fico imaginando Mical na janela daquele jeito. E olhando assim, Ai. Olha lá o reizinho pulando. Depois ainda tem a cara de pau de dizer que é rei. Que coisa feia. Que papelão que Davi está fazendo. Nossa, que vergonha dele. E ela está lá julgando ele. Às vezes a gente faz o mesmo, não faz? A gente para na janela aqui do culto e fica bem assim. Olha lá o Vini cantando, Meu Deus do céu, que desafinado, né? Tamo junto, Vini. Você viu lá a Lê pulando? Ela pula e fica dançando. Nossa, nada a ver. Você viu fulano batendo palma tudo fora do tempo? Quem bate palma fora do tempo? Que tem dificuldade de bater palma? Faz assim. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. É difícil. Negócio difícil. Falam que é só olhar para a caixa da bateria. Não tem caixa nenhuma ali. Só tem tambor. E a gente fica, viu? Tudo errado. Viu fulano de tal, a roupa que ele tá. A gente vira fiscal, de adoração. Que loucura é essa? Daí está lá Mical na janela, fiscal de adoração alheia dos outros.
E aí quando termina tudo isso, vem um decreto de Deus. Eu acho muito interessante. Porque quando a gente vai olhar o final da história de Davi, sabe o que acontece com Davi? Davi se torna simplesmente o maior rei da história de Israel. Ele se torna a referência, o padrão, o modelo que deve ser seguido. E não à toa que mais para frente, conforme vai vir na genealogia dele, a gente vai vendo que um rei era bom quando fala assim na Bíblia. E esse homem seguiu tudo que Davi havia feito. Davi se torna referência. Davi se torna um dos maiores salmistas da história, escrevendo salmos maravilhosos, inclusive provavelmente esse que nós lemos, que é o Salmo 95. Um adorador nato, que quando pega a sua harpa para tocar, os demônios têm que sair correndo. Quem aqui que toca e demônio sai correndo? Só para eu saber. Viu só? Que isso, glória a Deus. Davi fazia isso, tocava, os demônios saíam correndo. Olha a adoração desse homem. Agora, e Mical? Quem sabe como Mical terminou? Fala assim comigo, estéril. Foi assim que Mical terminou. Sabe por quê? Porque deixa eu te falar algo aqui agora bem sério. Uma adoração, não vou nem falar adoração passiva, mas uma passividade diante da presença do nosso Deus gera esterilidade na nossa vida. Nós não produzimos frutos. Mas agora quando a gente está diante da presença de Deus e nós entendemos que estamos diante do Deus Altíssimo e o que o nosso coração precisa saltar de alegria, a nossa vida vai ser frutífera, porque o nosso coração será de um adorador fiel. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, se você está acostumado a estar no culto para assistir o culto, você talvez esteja sendo Mical. Ainda que você não chegou num ponto de começar a criticar e reclamar dos outros. Talvez você só esteja passivo assistindo mesmo, mas você continua na janela, e o outro rapaz que eu conheço, que estava na janela durante um culto, ele caiu e morreu. Então é ficar estéril ou morrer, qual que você prefere na passividade? Eu não conheço nenhuma outra história que deu frutos na janela ali não. Então a opção são duas, ou esterilidade ou a morte. Eu acho que nenhuma das duas são muito incríveis não, Mas quando a gente olha para Davi pulando, dançando com alegria diante do Senhor, a gente encontra um coração de adorador. E aí o Salmos 95 vai falar, olha, cantemos com alegria ao Senhor. Mas ele não para no como, mas ele também vai falar o porquê nós devemos cantar com alegria. E ele vai falar, cantemos com alegria porque Ele é a rocha da nossa salvação. E que coisa incrível, nós podemos cantar com alegria porque Ele é a nossa rocha. E quando os nossos pés estão sobre esta rocha, a nossa casa está edificada e nada tem poder sobre a nossa vida. Porque nós estamos plantados sobre a rocha. Nós estamos alicerçados sobre a rocha que é o nosso Cristo. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar angustiados com coisa alguma. Significa que a nossa vida vai ser perfeita? Não, a tempestade chega tanto para quem está na rocha quanto para quem está na areia. Só quem está na areia vai embora, quem está na rocha permanece. Então quando nós olhamos que Ele é a nossa rocha, a nossa certeza da nossa salvação, aquele que firma os nossos passos, que firma a nossa fé, que firma a nossa vida, nós podemos encontrar alegria, ainda que nós estejamos no meio do furacão. Teve aí agora, no interior do Paraná, um monte de casa destruída. Mesmo em meio à tempestade nós podemos encontrar essa alegria. Mesmo em tempos difíceis nós podemos encontrar a alegria de estar diante do nosso Deus, alicerçado sobre a rocha. Filipenses 4:4 vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a rocha que nos sustenta. E a rocha do quê? Da nossa salvação. Nele nós podemos ter a certeza que ainda que o dia mal chegue, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, o nosso lugar secreto, o nosso lugar seguro. Então por isso nele nós podemos nos sentir seguros e alegres. A segunda ação que o salmista vai dizer é, vamos à presença dele com ações de graça. E aqui é muito simples, um coração alegre é um coração grato, e um coração amargurado é um coração ingrato. E é por isso que a ordem é exatamente essa. Primeiro comece com alegria. Você poderia começar com ações de graça? Sim, mas um coração amargurado, um coração entristecido, um coração arrogante não consegue ser grato. Mas um coração cheio de alegria encontra gratidão até nas piores coisas. Ao momento que a gente dá tudo errado na nossa vida, a gente está
obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. A gente só consegue fazer isso porque o nosso coração está cheio de alegria. A nossa alegria pela salvação naturalmente transborda em nossos corações com gratidão. É algo natural. E é exatamente por isso que ele vai trazer o porquê nós devemos ser gratos. Porque ele vai continuar o texto assim: pois o Senhor é o Deus, é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. E quando a gente olha para um texto desse, a gente pensa, tá, mas do que daí eu tenho que ser grato? Está falando de quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus, Criador de todo céu, terra, tudo que existe, o Rei acima de todos os reis, acima de qualquer Deus, acima de qualquer outra coisa, que tudo está debaixo das suas mãos, parou, olhou. Tem até uma musiquinha da coisa essa, né, do jacaré, fala que o jacaré foi passear na lagoa, viu o peixinho, parou, olhou, abriu a boca e Deus parou, olhou, estendeu os braços e morreu por você. Olha só que coisa louca. O Deus, Rei sobre todos, Deus Criador de tudo e de todas as coisas, soberano, parou, olhou para um pecador insignificante como nós, estendeu seus braços e foi para uma cruz por mim e por você. Agora, se isso não é o suficiente para o nosso coração se encher de alegria, porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, a morte que era nossa, Ele levou sobre si, não só as nossas dores e as nossas enfermidades, como os nossos pecados, e nos deu a salvação. Se isso não é o suficiente para encher o nosso coração de alegria, e nos fazer grato por tudo que o Senhor tem feito, eu não sei mais o que falar para te convencer. Talvez seu coração está tão endurecido, que nenhuma verdade incrível e maravilhosa como essa não encontra um lugar de habitação aí dentro. E aí você tem que falar assim: começa a quebrar o meu coração para que eu possa entender a alegria da tua salvação. Sabe, nós devemos nos chegar ao Senhor com alegria e ação de graça. E para a gente ir encerrando, o Salmo 95 vai continuar, e assim como do verso 1 ao 5, vai começar com o como para depois o porquê, a gente vai ver que o mesmo padrão vai se repetir agora no verso 6. Porém agora, diferente do versículo 1 até o versículo 5, o versículo 6, ele vai começar a nos dar também um outro padrão, uma outra maneira como nós devemos adorar. Nós devemos com alegria e com ação de graça. Nós devemos nos entregar com intensidade, cantemos com alegria da palavra Hanã, ou seja, venha com alegria intensa diante do Senhor, cante com alegria intensa. E aí a gente vai ver que no versículo 6, ele vai falar também uma outra maneira como nós podemos adorar, porque ele começa assim: adoremos prostrados e ajoelhados. E aqui é totalmente redundante, né? Prostrado e ajoelhado é a mesma coisa. O que Davi estava querendo aqui nesse salmo? Escrevendo a mesma coisa. Precisa melhorar. O pensamento da janela. Precisa melhorar aí, está escrevendo super mal. Quer umas aulas aí de redação? Mas prostrados e ajoelhados no português pode parecer a mesma coisa para a gente. E mais uma vez isso me chamou muita atenção, porque parece a mesma palavra. E aí eu falei, não, o salmista não vai escrever o prostrado e ajoelhado ali, né, sendo tão redundante assim. E aí eu fui para o original mais uma vez. E prostrar-se vem de uma palavra que se pronuncia shakar. Essa é uma palavra hebraica mais forte para adoração. Porque é uma palavra no Antigo Testamento que ela não significa apenas ajoelhar-se, mas ela significa se prostrar por completo, abaixar-se por completo, muitas vezes com a face prostrada, com o rosto colado na terra. Então não é uma adoração simplesmente de ajoelhar-se, mas é se prostrar se rendendo por completo. O se prostrar completamente era um ato de maior humilhação, entre aspas, podemos dizer assim, ou melhor, de maior humildade diante daquele que você reconhecia como seu superior. Prostrar-se por completo significava assim, você estava falando, olha, a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a ti porque eu te reconheço como meu superior. Então quando a gente olha para o salmista aqui, para Davi falando, olha,
vocês precisam prostrar-se, ou seja, shakar, você precisa se prostrar por inteiro, você precisa se render por completo diante desse Deus. Adorem ao Senhor se prostrando por inteiro, com rendição total, com reconhecimento absoluto da soberania de Deus sobre você. É como um servo faria diante de um grande rei, declarando: eu sou seu e você está no comando. É você que manda. Está chegando um grande rei, um rei poderoso. E agora imagina ali um escravo. O escravo precisava se prostrar com seu rosto em terra e se abaixar completamente para demonstrar para aquele rei: eu sou completamente teu. Só que um servo fazia isso com medo do rei matar ele. Nós fazemos porque nós queremos nos render por completo para esse Deus tão grande, para esse rei tão grande. E aí a gente olha para o ajoelhar-se, que vem da palavra barach, que essa é uma palavra para dobrar os seus joelhos, é uma postura específica de humildade e reverência. É diferente da primeira. A primeira é se prostrar entregando por completo. Agora o ajoelhar-se é reconhecer que Deus é digno da nossa reverência, e uma maneira de humildade de dizer: olha, eu te reconheço como superior a mim, e eu reconheço como você está acima de mim, e que eu sou seu. Mas o mais interessante dessa palavra é que eu não me dei muito por satisfeito dela não. Eu falei: tá, reverência e humildade, beleza. Ainda parece um pouquinho, né? Não parece um pouquinho com a primeira palavra? Ainda sou ali quase que a mesma coisa. E aí pesquisando eu percebi que essa palavra, ela vem da mesma raiz hebraica, ou seja, a sua etimologia, e para quem não sabe ainda, é como se fosse a herança da palavra, ou como aquela palavra surgiu. Ela vem de uma palavra muito parecida, que é aberakar, que significa abençoar ou bênção. Ou seja, o ato de se ajoelhar também vem de uma raiz de abençoar alguém. Quando a gente se ajoelha, a gente está abençoando aquela pessoa, ou seja, reconhecendo, bendizendo aquela pessoa. Só que a gente entra em um piripaque bom aqui agora, né? Como assim essa palavra também pode trazer em sua essência abençoar? E o salmista está falando: ajoelhe-se em reverência e humildade, mas também para abençoar a Deus. Porque quando a gente fala a palavra abençoar, qual que é a primeira coisa que a gente vê? Um pix caindo na conta, né? Glória a Deus, Deus me abençoou, fez um pix lá para mim. Ou me deu uma casa nova, um carro novo, ou me abençoou nos meus estudos. Ai, tirei uma nota boa no Enem, passei na faculdade que eu queria. Consegui tirar a nota que eu precisava para não ficar de recuperação. Consegui achar uma pessoa para ser meu noivo, minha noiva, vou me casar. A gente começa a achar que essas coisas. Porém, abençoar ou bem dizer não significa apenas isso, mas abençoar também, como eu falei, pode ser a palavra bem dizer, ou seja, dizer bem de algo. No momento que eu chego aqui e falo: ó, o Vini é um baixista sensacional, um pregador incrível e será um grande pastor, eu estou abençoando ele, bem dizendo aquilo que ele é. Não falei nada de novo, né? Só estou reforçando aquilo que ele é, estou bem dizendo. Então, quando o salmista fala assim para a gente: olha, adorem ao Senhor prostrados, ou seja, rosto no pó, e ajoelhados em referência, bem dizendo ao nome do Senhor: Tu és santo, glorioso, não há nenhum outro igual a Ti, Rei sobre todos os reis, Deus exaltado. E a gente começa a declarar quem Deus é, e assim nós estamos abençoando Deus, mas não no sentido que nós estamos fazendo um favor para o Senhor, mas que nós estamos reconhecendo quem Ele é. E é essa adoração do reconhecimento de quem Deus é, juntando com a alegria, juntando com ações de graça, reconhecendo quem Ele é, sendo grato por quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida, nós atingimos uma adoração perfeita, porque passa a ser uma adoração de coração, entregou tudo. Passa a ser uma adoração de quem conhece a esse Deus, porque está bem dizendo o nome dEle, está reconhecendo quem Ele é. Passa a ser uma adoração perfeita, porque nós estamos agora prostrados com alegria diante do Deus que é o autor da nossa salvação, a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, e aquele que é o grande Deus e o grande Rei acima de qualquer outro. É por isso que a nossa adoração ela vai se tornando perfeita. Mas assim como eu falei, ele começa com um como, ou seja, prostrando-se completamente, em humildade, em reverência, bendizendo ao nome do Senhor. Mas ele também vai nos falar o porquê nós devemos fazer isso. E ele vai falar assim no versículo 6, porque Ele é o nosso Criador. Isso é o suficiente. Sabe, eu poderia citar mais um monte de coisa aqui do porquê nós devemos nos prostrar e nos render por completo diante de Deus. Mas na minha cabeça,
Ele é o nosso Criador, é o suficiente para nós nos rendermos por completo. É o suficiente para você se entregar com tudo que você tem para o Senhor, porque Ele é o seu Criador. Você não é um acidente, Ele te criou. Você não está aqui por acaso, Ele te criou. Você não chegou aqui, meus pais falaram que nem queriam engravidar e eu apareci. Não, você não é um acidente. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha te formado e te planejado. Ele já havia o criado, e para mim isso é o suficiente para me prostrar e me render diante dEle. Mas se isso não for o suficiente para você, o salmista ele continua. Porque ele fala, porque Ele é o nosso Criador, pois Ele é o Deus, é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sobre os seus cuidados. Que palavra incrível! Nós somos o rebanho sobre os seus cuidados. E se Ele é o pastor, nós somos o rebanho, é por isso que nós nos ajoelhamos com humildade. A nossa postura é a resposta direta à nossa posição. Se a gente se coloca na posição de rebanho do Senhor, a nossa postura imediata vai ser de nos ajoelharmos e nos entregarmos por completo, com reverência e humildade diante dEle. Mas não poderia parar só por aí, porque talvez você ainda não se convenceu a se prostrar por completo diante do Senhor hoje. E eu acho muito legal, porque o salmista vai falar, ainda sem saber o que aconteceria. Mas ele vai falar, olha, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sobre os seus cuidados. E aí passa-se alguns bons séculos para frente. Nós vamos ver em João capítulo 10, versículo 11, Jesus falando agora. E Jesus vai fazer a declaração, eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, ser uma ovelha no rebanho desse pastor, é a gente ter a convicção de que Ele é o bom pastor. Ele é um pastor que cuida de nós. E a gente pode olhar para o texto que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tomar posse disso no nosso coração, entendendo que se nós somos rebanho desse bom pastor, que dá a vida por nós, que cuida de nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a nossa fé se torna inabalável. Não importa se é o dia mau ou se é o dia bom, nós estamos firmados naquele que é a rocha, que é o nosso bom pastor e que entregou a sua vida por nós. E isso para mim é o suficiente para eu me render e me prostrar e adorar esse Deus. A banda pode subir. É por isso que a nossa rendição pode ser completa. Não podemos nos prostrar e nos entregar por completo e nos ajoelhar bendizendo e reverenciando a esse Deus, porque Ele não é apenas um Criador que nos fez, Ele é o bom pastor, e é por isso que nós podemos nos prostrar diante dEle. Ele deu a vida por nós, Ele nos resgatou, e não apenas isso, Jesus faz uma obra completa. Ele não apenas te salvou, Ele não apenas firmou os seus pés sobre a rocha que é a salvação, mas Ele firmou os seus pés sobre a rocha, que é a nossa salvação, mas é a nossa esperança, é o nosso cuidado, é o nosso amor, é a nossa compaixão, é a nossa bondade de Deus derramada sobre nós, é a graça do Senhor sobre nós. Essa rocha que é Cristo, carrega nele a essência de quem Deus é, carrega o amor de Deus sobre nós, e Deus firma os nossos pés diante dessa rocha. E de verdade, do fundo do meu coração, nessa primeira ministração sobre a adoração, eu espero que você saia daqui com o seu coração muito claro, que nós temos motivos mais do que de sobra para nos alegrarmos diante desse Deus, para render ações de graça para Ele, para entregar o nosso coração em gratidão, mas que você saia daqui sabendo que você tem motivo mais do que suficiente para se render por completo para Ele hoje. Muitas vezes nós saímos frustrados da nossa vida, porque nós não vivemos uma vida de adoração. Eu espero que você entenda de maneira muito clara, por mais que eu tenha dito aqui, cantemos com alegria, que a adoração não é um momento de louvor, a adoração é uma vida de entrega. E isso é a coisa que você precisa sair daqui mais marcado no seu coração. A adoração não é um momento de louvor, não é um momento de um culto, por mais que isso faça parte, e o culto precisa ser necessariamente voltado para uma adoração a esse Deus. Mas a adoração é um estilo de vida. A adoração é uma entrega completa todos os dias. É o chorar aqui no sábado, mas chorar também na segunda-feira.
É o chorar aqui, mas gerar essa mudança de adoração na tua vida cotidiana, na tua escola, faculdade, trabalho, família. Que por onde você passar, você possa ser reconhecido como alguém que se entregou por completo. Fica de pé no seu lugar. E aí, no versículo 7, o salmista vai falar mais uma vez uma frase que precisa marcar o nosso coração. Ele estava falando: olha, vocês devem adorar o Senhor assim, por esse motivo. Adorar o Senhor desse jeito, por esse motivo. Mas no versículo 7, o salmista ele vai fazer um apelo. Ele vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Eu falei com você aqui hoje que talvez você ouviu tudo isso e não te gerou um incômodo de alegria, um incômodo de se prostrar diante desse Deus tão maravilhoso. Então hoje eu repito as mesmas palavras do salmista e faço as palavras dele a minha. E eu sei que há poder nessas palavras. Há poder porque o próprio Deus inspirou cada uma dessas palavras. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Sabe, Deus está te chamando para uma entrega total com alegria hoje. Uma entrega intensa com tudo que você tem. Uma adoração que se entrega por completo. Não endureça seu coração para isso. Por isso eu queria convidar para que todos, se ninguém ficasse no seu lugar, viesse aqui na frente hoje. Hoje a gente vai fazer um apelo diferente. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, todo mundo vem aqui na frente. Quantos você está vindo? Venha, se espalham mais aqui, ó. Tá bem vazio aqui no meio. Venham mais para cá vocês aí, ó. Principalmente os adolescentes aí que estão no canto. Pode vir, pode vir. Mas eu queria fazer algumas perguntas aqui para você hoje. E começa com: e agora? O que nós faremos então? Diante de tudo isso que a gente aprendeu, qual que vai ser a nossa atitude? Qual que vai ser a tua resposta diante de um padrão de adoração estabelecido em Salmo 95? Qual que vai ser a sua resposta? Ao saber que Ele é um Deus grande, um Rei acima de todos, ao saber que Ele é a rocha da tua salvação e é Ele quem te sustenta, ao saber que Ele é o bom pastor que deu a vida por você e o pastor que cuida do seu rebanho e que você faz parte desse rebanho, qual que vai ser a tua resposta hoje? Sabe qual que vai ser a tua resposta diante de tudo isso? Feche seus olhos um segundinho. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o coração. O oposto da adoração não é ódio, é um coração endurecido. A sua resposta para Deus precisa ser hoje. Não com o coração endurecido, mas com o coração alegre. Por isso hoje, nesse apelo, nesse momento aqui final, onde a banda vai cantar, eles vão cantar duas canções. E eu queria te encorajar agora nesse momento, a na primeira canção, você adorar com intensidade agora. Adorar com o seu coração mais alegre possível. Se for para gritar, que você dê o grito mais alto. Se for para pular, que você dê o pulo mais alto. Se for para dançar, que você seja o mais animado dançando. Não importa se é tudo esquisito, você não vai ser pior do que eu dançando. Mas dance hoje com alegria, grite hoje com alegria, pule hoje com alegria, dance hoje, corra hoje com alegria, mas faça tudo com intensidade. Mas na segunda canção a gente vai praticar a parte 2. Nós vamos nos prostrar, nós vamos nos ajoelhar. E eu queria te convidar nesse momento, na segunda canção, você praticar a parte 2 da adoração. Você estender as suas mãos, se prostrar, se for possível com o rosto colado no chão e falar: Senhor, eu me rendo por completo diante de Ti. E começar a declarar quem Deus é, começar a declarar a sua santidade, começar a declarar a sua grandiosidade, o seu poder. Então, nesse momento de adoração, pega na mão de quem está do seu lado aí,
vai lá, pega na mão que está do seu lado. Dá um chacoalhão aí agora. Faz assim. Agora fala, vamos. Não, que isso, pessoal. Faltou a alegria aí, hein? Vamos lá. Quem é Mical aí, dá um glória a Deus. Misericórdia, Senhor. Pessoal, assim, mexer no celular durante o culto oferece alguns riscos à saúde espiritual. Ninguém é Mical, amém? Agora sim, amém. Mas quem aí quer ser como Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que canta, pula, dança com alegria diante da presença de Deus, amém? Isso aí, pessoal. Agora